Bom dia para você, com muita alegria. Nós estamos aqui no meu Instagram, Missionária Valéria Dias, na Jornada da Cura Fechamento. Mas se você não está vendo ao vivo, nós estamos aqui no YouTube. Porque vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube, aí no YouTube. Então no YouTube eu te desejo bom dia, boa tarde, boa noite e o quê? Fala comigo! Boa madrugada! Eu não sei que momento que você vai chegar, né, até nós, o momento que nós vamos chegar até você. Mas eu tenho certeza e posso te afirmar, e temos testemunhos disso, que quando nós chegamos até você, tem chegado também a bênção do Senhor. A paz do Senhor, irmã Raquel, tem chegado a graça do Senhor na sua vida, porque nós estamos aqui nesse objetivo, falar do amor de Deus, falar com Deus, falar com Jesus, o nosso amigo, mas também ouvirmos o Senhor falar conosco. E eu quero aproveitar e te convidar aí no YouTube. Eu quero chegar nos 1000 de uma vez, gente. Eu quero chegar nos 1000. Vamos chegar. Estamos nos 700 e pouco. 1000 é logo ali. E eu te convido a se inscrever no nosso canal para você e ativar o sininho para toda vez que nós entrarmos, você aí ser abençoado pelo Senhor, ser notificado, abençoado mesmo. Tá linda moda feminina, bom dia, querida, paz do Senhor. Então, gente, é isso. Hoje nós estamos aqui no fechamento da nossa Jornada da Cura. O que foi Jornada da Cura, irmã Valéria? No fechamento, eu vou te falar, não tem importância se você chegou aqui agora. A Thalita, bom dia, querida. Vou chegar, irmã Elaine, e nós vamos chegar, porque esse canal é nosso, todos nós vamos chegar em nome de Jesus. Vocês vão chegar comigo e nós vamos, alegrar. Então, não tem importância se você chegou somente hoje aqui. Chegou no final, mas está tudo gravado para você. Jornada da Cura foi um mês inteiro, foi uma sequência de testemunhos de milagres. Sim, milagres. Nós falamos aqui sobre renovando a mente e o coração. E na verdade nós começamos com esse tema e vamos terminar com esse tema. Hoje também vai ser renovando a mente e o coração. Nós falamos sobre curada pelo amor, a cura pela palavra. E vamos ver mais o que? Renovando a mente, curada pelo amor. E a fé que cura. Foram os 4 temas dentro dessa jornada da cura. Então tudo está salvo aqui, gravado, guardado para você assistir e replicar, mandar para outras pessoas. Nós tivemos testemunhos aqui impactantes. Todos os testemunhos foram inspirados pelo Espírito Santo. Irmã Valéria, convida fulano, convida outra pessoa. E eu fui convidando e elas vieram trazer lindos testemunhos. E não vou poder ficar aqui me detendo nesses testemunhos, mas você procura aí, Jornada da Cura. Procura que você vai encontrar. Tivemos outras jornadas também, tá aqui em cima. Tivemos a jornada Mandamentos do Lar, como fazer para ter um casamento não perfeito, mas um casamento feliz, uma família feliz. Não, família perfeita não existe, mas temos uma família feliz. E também tivemos a jornada de sabedoria. Então eu quero te convidar a assistir e outra coisa, ficar até o final, porque nós vamos ter o nosso caderninho de oração, onde nós vamos apresentar aqui, vários nomes, né, ao Senhor. Vamos orar por você e eu tenho certeza que muitos milagres ainda teremos que contar aqui. Vamos fazer outra jornada da cura? Não sei, mas você pode vir aqui testificar do amor de Deus. Mãe Elisângela, me manda o convite, eu já vou convidar essa querida e vou apresentá-la aqui depois para vocês. Gente, e outra coisa, eu quero deixar um versículo aqui para vocês e eu quero muito que você compartilhe.
porque todo mundo que vem aqui contar um testemunho, ele abre o seu coração, né? Para poder falar conosco, e hoje não vai ser diferente. Deixa eu chamar aqui a irmã Elisângela, que está, enquanto a irmã Elisângela entra, está em Jeremias 33, no versículo 6. Olha o que é que Deus fala para nós aqui. Jeremias 33, 6 diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Entendeu? Deus vai derramar sobre nós uma abundância de paz e de verdade, mas Ele também vai enviar sobre nós saúde e cura e nos sarará. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações no dia de hoje. Irmã Elisângela, bom dia, querida! Bom dia, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Deixa eu só falar para minha amiga aqui. Eu li em Jeremias, no capítulo 33 e o verso 6, que está essa palavra para nós no dia de hoje. Gente, antes de eu apresentar a irmã Elisângela, deixa eu fazer a referência. Eu vim aqui com essa minha camisa linda, em homenagem a todas as mulheres que passaram por aqui, as mulheres que frutificaram na nossa vida. Eu quero aqui agradecer a cada uma e hoje, de forma especial, a irmã Elisângela, que teve aí que fazer uma reestruturação no seu dia aí para poder vir falar conosco, mas ela atendeu o chamado do Senhor. Muito obrigada, irmã Elisângela. Amém. Uma satisfação estar aqui, uma honra, uma alegria. Alegria toda nossa. Eu sei que muitos já te conhecem, porque você já esteve conosco em outros dias, ministrando a palavra aqui, abrindo o seu coração, e hoje, mais uma vez, você vai fazer isso. A irmã Elisângela diaconiza na casa do Senhor, uma das nossas congregações. A irmã Elisângela é uma mulher guerreira, batalhadora, já é mãe, já é vovó, e ela tem uma história linda de superação. E ontem, na hora que a gente estava conversando um pouquinho, e ela foi me falando, tem esse testemunho, tem aquele outro. A irmã Elisângela é cheia de testemunhos para contar. A irmã Elisângela, ela realmente é uma pessoa que Deus tem trabalhado na sua vida, e não vai parar por aí, não. O Senhor ainda vai dar muitos testemunhos a ela. Mas hoje ela veio aqui para poder contar um pouquinho da sua história, e eu quero ser muito grata, porque eu sei que vai mexer com as emoções, porque a gente lembra, mas a irmã Elisângela, ela é curada. Ela é curada para poder vir aqui dar o seu testemunho. Então, irmã Elisângela, eu estou muito feliz, muito grata, e você sabe que a casa aqui é sua. Seja bem-vinda, fique à vontade. Amém. Pai do Senhor, para cima, para a nossa irmã Valéria, para todos aqueles que estão aqui juntamente conosco. Vamos fazer uma oração? Sim. Amém? Pode orar. Soberano eterno Deus, grandioso eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, queremos agradecer a Ti por este momento, Senhor, de comunhão, Senhor Jesus querido, de testemunho. Louvamos a Ti, Jesus, porque se temos testemunho para contar, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem derramado a Sua graça e Teu poder sobre as nossas vidas, e em Ti, Senhor, somos mais fortes. Queremos, Pai, pedir a Ti que nesta manhã o Senhor venha alcançar corações, venha alcançar mentes nesta manhã, Senhor. Que o Senhor venha repreender toda tribulação na mente, Pai, dificuldades. Senhor Jesus, o Senhor venha nos fortalecer, levando, Jesus, essa live, levando esta palavra ao coração dos necessitados, aqueles, Senhor Jesus, que estão em aflito. Pai, que o Senhor possa visitar nesta manhã. Abençoa também a vida da nossa missionária irmã Valéria. Continua abençoando a tua filha, dando ela a tua graça, fortalecendo ela, juntamente com seu esposo, seus filhos, Pai, suas noras. Toma nas tuas mãos esse trabalho. Continua fazendo grandes realizações na vida da tua serva, Pai. Fica conosco nesta manhã e conduz, ó Pai, as nossas palavras para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Missionária irmã Valéria, a paz do Senhor para os irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo. Para mim, uma alegria, uma satisfação estar aqui novamente, para poder contar, né, o testemunho que eu dei para a missionária aquela vez, já que a gente fez lá no YouTube, né? Falou um pouco desse testemunho.
e eu quero estar aqui, a missionária me chamou ontem, e eu optei por esse pelo tema, né, que fala acerca de renovando a mente e o coração, e me fez verdadeiramente lembrar desse testemunho meu. Eu quero deixar só um versículo para poder reforçar esse testemunho, no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que vai falar assim, ó: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E esse versículo é um versículo maravilhoso, porque nós sabemos que a nossa mente ela é preservada em paz quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Porque nós vamos entender e perceber que nós só podemos ter um coração repleto de paz quando nós conseguimos perceber o cuidado de Deus para com a nossa vida. E eu achei interessante, quando a missionária falou acerca do testemunho, eu fiz umas anotações aqui para eu não esquecer, a importância do testemunho. Porque a gente vai ver, né, que quando Jesus cura aqueles 10 leprosos, a gente vai perceber que os 10 estavam em busca da cura do corpo, né? Mas um entendeu que aquele que curou o corpo também tinha poder de curar a alma. E nós vamos perceber que foram 10 curados, mas somente um entendeu que Jesus não estava ali somente para curar o corpo. E muitas vezes a gente está em busca dessa cura no corpo. E muitas vezes nós esquecemos da cura da nossa alma. E a gente vai perceber que quando aquele leproso voltou para agradecer a Jesus, Jesus vai perguntar assim, mas não foram 10 que recebeu a cura? Então nós vamos perceber que Jesus sempre ele tem mais para nossas vidas. Sempre ele tem mais. E aí eu estava meditando quando a missionária falou acerca do testemunho, e o testemunho é importante porque a palavra testemunho, ela tem origem lá no latim, que fala testemuniare, que é testemunho e depoimento. Isso lá no latim. Mas quando a gente vai pegar a etimologia da palavra, o significado da palavra, no grego, vai falar sobre martos. E martos tem a raiz na indo-europeia que vai falar o quê? Que significa ter em mente, se lembrar. Então, o testemunho tá intrínseco dentro de nós, porque a todo momento nós nos fazemos menção dos nossos pensamentos, daquilo que o Senhor trouxe para nós. E um coração agradecido alegra o coração de Deus. Porque muitas vezes a gente recebe algo da parte de Deus e achamos que o Senhor fez porque era obrigação dele fazer. Não, nós sabemos que quando nós alcançamos bênção, né, a graça de Deus, através da misericórdia dele, nós precisamos sempre trazer em nossa mente essa necessidade de estar grato, de ser grato a Deus todos os dias. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não gosto de lembrar dessa história, mas a gente não lembra para poder nos ferir novamente, mas nós nos lembramos para saber de onde que Deus nos tirou de lá, para nós entendermos a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou. E para entrar dentro do meu testemunho, a gente vai perceber que a nossa vida, ela é marcada por inúmeros acontecimentos. Tá? A vida da gente ela é marcada por inúmeros acontecimentos. E dentro desses acontecimentos, gera dentro de nós marcas, dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, gera marcas, e nós vamos perceber que durante todo o processo da nossa vida, por que não dizer, dentro de uma vida, quase uma vida inteira, porque eu recebi o meu milagre na minha idade de 21 anos, mas quantos hoje que estão com 30, com 40, com 50, até não, por que não com 60 anos, né, levando uma vida arrastada, né, uma vida de tristeza, uma vida de solidão, por cicatrizes, por marcas que foram feitas lá na infância, lá na adolescência, e ainda não conseguiu, né, um resgate na sua totalidade em Deus. Porque a gente tem que entender uma coisa, que muitas vezes a gente acha que a gente tá na igreja não é você estar em Cristo, tá? Você estar em Cristo é você vivenciar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Então, muitas vezes a gente é inserido dentro dessas situações de forma direta e de forma indireta. E vai trazer para dentro de nós muitos prejuízos. Porque nós não somos dono do comportamento das pessoas, nós não somos donos da escolha das pessoas. E muitas das vezes, as pessoas vão fazer escolhas que vai nos atingir. E nós vamos ser acertados por essas escolhas, talvez por palavras, talvez por comportamento. E dentro desse processo que eu vou estar falando para as pessoas que estão aqui, nós vamos ver que tudo isso que a gente sofre vai trazer dentro de nós
marcas e vai gerar comportamentos, e esses comportamentos vão ser regidos dentro dessa situação que nós passamos. Então, dentro da minha infância, né, lá no testemunho, depois quem quiser ver lá no YouTube tem, eu não vou falar porque ele é bem grande, mas eu quero resumir como que se deu o processo da minha cura. Para eu poder buscar essa cura em Deus, eu precisei passar por algum processo. Rapidinho que tem chamando aqui. Mas nós vamos perceber uma coisa, que dentro de tudo que eu vivi, dentro da minha infância, né, uma infância de muita dificuldade, né, tanto financeira, né, minha mãe de 11 filhos, e eu tive muita escassez na minha infância, passei muita dificuldade, dentre elas rejeição, abandono do meu pai, humilhação, tantas outras coisas que hoje eles falam, bullying nas escolas, e isso acabou nos descaracterizando como uma pessoa que realmente tem a relevância e importância na vida das pessoas. Não que eu nunca recebi amor da minha mãe, que eu sempre recebi amor da minha mãe me ensinou, né, o caminho da palavra de Deus, só que o homem não tem poder de mexer dentro de nós como a palavra de Deus tem. Então, talvez você hoje aí está passando por um processo de dificuldade. Eu vou querer falar acerca da depressão, que eu fui curada da depressão e da ansiedade. Talvez você hoje está passando, uma mãe está com um filho passando por essa situação, ou um esposo está com a esposa passando por essa situação, ou vice-versa. E muitas vezes a gente fala, a gente conversa, a gente orienta, mas eu que vivi dentro desse papel, o homem, o ser humano não tem condição de trabalhar dentro do nosso coração, da nossa mente, aquilo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Eu não falo contra o profissional da saúde, eu não falo contra o psiquiatra, eu não falo contra o psicólogo, porque realmente é importante, tá? Tem sim a sua grande importância, a sua grande valência, sim, mas nós sabemos, né, que é um paliativo. Nós sabemos que é um paliativo. Passei esse processo com a minha filha, com meu filho, toma um remédio. Nós sabemos que é um paliativo, mas Deus, ele cura a causa, ele trabalha dentro da raiz do problema. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, ele fez isso na minha vida. Então, no decorrer de toda a minha adolescência, a minha fase da juventude, eu sempre tive, né, resquício de um péssimo comportamento que eu fui construindo em mim, dada a situação que eu vivenciei. Situação de abuso dentro da minha família, de desprezo, de exclusão, de humilhação. Então, isso me veio trazendo para mim um peso muito grande, que eu não conseguia enxergar a vida com uma leveza. Conhecia Jesus, né, como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, e talvez eu estava, né, quem sou eu para ser igual ao João, mas dentro dessa aplicação, talvez eu conhecia Jesus de ouvir falar, porque quando minha mãe entrou para a igreja, eu tinha 5 anos de idade. Então eu peguei a minha infância toda na igreja, mas como eu disse, você está na igreja não quer dizer que você está em Cristo. E quantos que às vezes estão dentro da igreja e não usufruem da graça e do poder de Deus na vida, né? Vive uma vida de sofrimento, uma vida de tribulação e não consegue enxergar em Cristo a solução para esse problema. E isso foi minha vida inteira, minha adolescência inteira. Me fechei, né, dentro dessa minha vida de desprezo, de humilhação, de abuso, e não conseguia me abrir, de ter confiança nas pessoas, né? Eu casei com 16 anos, sempre fui muito bruta com meu esposo, sempre fui muito arrogante, muito nervosa, e achava que as coisas tinham sempre do meu jeito, não gostava de conversar com ninguém, sempre tive uma vida de poucos amigos. E quando fui entrando na minha fase de 19, 20 anos, isso tomou uma proporção muito pior, porque agora eu já tinha uma família, eu já tinha uma filha e eu tinha um esposo, então agora não era mais somente eu. E eu percebia que eu tinha um desequilíbrio emocional, eu não tinha temperança, eu não tinha paciência, né? O que me regia era o meu temperamento, né? Porque era uma vida de muitos conflitos, uma vida de muito desgaste, onde eu não tinha percepção, achava que todo mundo tinha que me servir, porque sofri a minha infância inteira, agora eu quero aproveitar minha vida, e muitas vezes achava que eu devia subjugar as pessoas ao meu querer, à minha vontade. Foi quando eu comecei, missionária Irmã Valéria, comecei a pensar quem que era Deus do nada. Eu comecei a pensar quem que era Deus,
Eu não sabia que o Espírito Santo estava trabalhando acerca disso, porque eu perdi a minha identidade. Porque as pessoas que sofrem abuso sexual, pessoas que passam, né, por diversas situações, elas perdem a sua identidade. Porque o que passa a reger a vida dessa pessoa é essa série de acontecimentos que acaba deformando o pensamento da pessoa, deforma a forma de pensar, a forma de agir e reflete no comportamento. Então eu tive um comportamento muito péssimo, muito ruim, né, durante toda a minha adolescência e fase da juventude, e foi quando eu comecei, na minha fase de uns 20 anos, estava trabalhando, eu andava para ir trabalhar, porque eu trabalhava minha filha na escola, voltava para trabalhar, aquilo começou a entrar dentro da minha mente, assim, quem que é Deus? Do nada, quem que é Deus? E aquilo, eu nunca parei para pensar quem era Deus, dentro da igreja, criada na igreja. Nunca parei para pensar quem que é Deus. Do nada veio aquele pensamento na minha cabeça. E isso percorreu durante toda a semana. Quem que é Deus? Eu não sabia que o Espírito Santo estava começando a trabalhar no meu coração. E eu fiquei perguntando quem que é Deus, indagando quem que é Deus. Quando eu vivi uma vida de qualquer maneira, quando foi num domingo, no Templo Sede, veio um pastor lá de São Paulo, e ele pregou nesse domingo, e naquele dia a palavra foi tão forte, e falou tão forte no meu coração. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero parar com essa vida dupla, porque eu vivi uma vida dupla. Eu não quero mais viver essa vida dupla, servindo a Ti, servindo ao mundo, servindo a Ti, servindo a minha carne. E eu fiz um compromisso com Deus naquele domingo. E eu acho na live que eu fiz com a missionária Valéria, eu sempre falo com as pessoas, cuidado com aquilo que você fala para Deus, porque Deus leva a sério aquilo que você fala. Às vezes a gente fala, talvez de boca para fora, fala no ímpeto, né, da emoção, ou diante de uma situação. Quantas vezes a gente faz tantas promessas para Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer assado. E nós falamos e talvez a gente esquece. Deus até realiza. Será que Deus não sabia que você não ia cumprir? Sabia, claro que ele sabia. Mas é por causa da misericórdia, até para nos ensinar a sermos leais com aquilo que nós falamos. E aquele dia eu falei algo para o Senhor e eu entendi que Deus levou a sério o que eu tinha falado. Eu até não levei a sério. Foi até na sinceridade. Lembra Pedro? Quando Pedro fala com Jesus, Senhor, de maneira nenhuma que eu vou deixar o Senhor ser crucificado. De forma alguma. E Jesus falou, meu filho, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Aquela defesa para Jesus foi sincero. Pedro estava sendo sincero. Não vou deixar nada acontecer. Eu vou com o Senhor até a morte. Aquilo era sincero do coração de Pedro. Só que nós não sabemos o nosso futuro. Então, quando eu fiz falei com o Senhor acerca da aliança que eu queria fazer novamente com ele, de ser sincera e ter fidelidade, eu falei com sinceridade. E Deus levou a sério o que eu falei. Só que quando eu saí daquele trabalho, parecia que nada tinha acontecido. Era do mesmo jeito. Levei as coisas na brincadeira da mesma forma. E quando foi na próxima semana, eu fui num trabalho na sexta-feira e Deus tomou um vaso lá na sede e falou para mim assim que a partir daquele dia eu ia entender quem que era Deus. E o Senhor me confrontou naquele dia, e o Senhor falou comigo, e passado uma semana, 15 dias, que isso é bem nítido, eu lembro que foi no dia 28 de janeiro de 2001. De 2001 que eu passei por esse processo. Eu lembro que eu deitei na minha cama e começou a vir diversos pensamentos na minha mente. Diversos pensamentos, muitos pensamentos intrusivos na minha mente acerca de Deus. Eu achei que eu estava enlouquecendo naquela madrugada. E eu comecei a chorar, chamando meu esposo, conversando com meu esposo, e ele desesperado, não sabia o que fazia comigo. Eu falava que os pensamentos entravam na minha cabeça e que eu não conseguia controlar minha mente, não consegui controlar meu pensamento, e eu trabalhava nessa época, e eu lembro que eu fiquei virada a noite inteira acordada, fui pro meu trabalho, aquele pensamento na minha cabeça, e eu não estava entendendo nada, como se eu não tivesse controle mais da minha vida, não tivesse mais controle da minha mente. E nós vamos perceber que quando nós somos levados a esse extremo, você só tem uma saída. Você recorrer verdadeiramente àquele que pode fazer algo a respeito de você, né? E quando eu passei por esse processo, eu não sabia, eu entrei num processo de depressão. Eu passei a entrar no processo da depressão e entrei num processo da ansiedade.
E foi um processo para mim muito doído, porque eu era uma pessoa, né, feliz, entre aspas, que vivia uma vida completamente desregrada, né, com base de todas as marcas, né, do meu passado que veio dentro da minha mente, dentro da minha memória. Era uma pessoa que eu não tinha controle financeiro, o meu dinheiro era sempre para gastar com bolsa, sempre para gastar com sapato. Eu era uma mulher completamente supérfluo, tudo meu era supérfluo, eu não tinha coisa internalizada dentro de mim, eu não sabia ter sensibilidade. Eu não sei como que é a palavra, porque eu não sou psicólogo, mas hoje, né, se eu fosse para poder, né, resumir quem era eu lá no passado, era uma pessoa que eu não tinha, parecia que só tinha casca. Sabe, eu não sabia, eu não tinha essência, eu não sabia o que é amar de verdade, eu não sabia o que é você ser leal de verdade, o que é você ser amigo de verdade. Para mim, a vida era como assim, eu vivia um dia de cada vez, eu reagia de acordo com a situação do momento. E o Espírito Santo de Deus, ele já tinha uma obra a realizar na minha vida. E quando eu falei com o Senhor quem que era Deus, pensei na minha mente quem que era Deus, por que eu falo que o Espírito Santo aquele ali foi o ponto de partida, quando eu comecei a internalizar dentro de mim que a minha vida não estava aqui, eu não estava vivendo nessa terra sem propósito. Havia um propósito para eu existir nessa terra. E muitas vezes a gente vive de qualquer maneira, a gente vive a nossa vida, no nosso dia a dia, sendo guiado pelas emoções, sendo guiado pelas situações que nós somos submetidos, até eu entender que o Espírito Santo de Deus começou a me desconstruir completamente. Quando o Senhor Deus me permitiu entrar num processo da depressão, eu me senti uma pessoa completamente fragilizada. Era como se eu fosse um caco de um vidro bem fininho, aquele vidro bem fininho, que só de você fazer assim, quebra. Eu cheguei a me sentir dentro dessa situação, aonde palavras não me consolavam, meu esposo estava do meu lado, mas era como se ele não existisse. Minha filha pequena me via chorar e eu não tinha explicação para falar para ela a situação que eu estava vivendo, porque eu não tinha firmeza em Deus. Eu não sabia quem que era Deus. Eu vivia na igreja, mas eu não sabia quem que era Deus. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Então, a única pessoa capaz de me sustentar nesse processo era Deus, mas que relacionamento que eu tinha com Ele, para eu poder saber que Ele era suficiente para poder sanar aquele mal daquele momento. Mas mal sabia eu que o Senhor me permitiu passar por aquele processo e aquilo aí o Senhor foi me desconstruindo. É como se Deus falasse comigo assim, o que tem que reger a sua vida não é o seu passado de abuso. O que tem que reger sua vida não é o seu passado de exclusão, de humilhação. O que tem que reger sua vida é quem é você em mim. Então o Senhor, parece que o Senhor me desconstruiu todinha. Eu me senti fragilizado, como fosse um papel jogado ao vento. Eu emagreci 8 quilos nessa época, porque eu não comi, porque tinha um nó na minha garganta, que eu não conseguia comer. E entrei nesse processo de crise de ansiedade, processo de depressão, e o inimigo das nossas almas incutiu na minha mente que eu tinha perdido a minha salvação, que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu me vi no olho do furacão, eu pensei, se eu blasfemei contra o Espírito Santo, não adianta eu buscar esse Deus. Não adianta eu orar a esse Deus. Quando que você pensa que o último recurso que você pode recorrer não vai ser suficiente porque você falou contra a pessoa do Espírito Santo, então aquilo me tomou um medo tão grande que eu não conseguia orar. Porque o inimigo colocou na minha cabeça que eu tinha perdido a minha salvação. E eu pedi ao Senhor para me ajudar, e eu comecei a orar a Deus, eu comecei a clamar a Deus, e eu quis arrumar um filho, porque eu falei, Senhor, eu estava tão perturbada, eu falei, Senhor, eu vou engravidar. Porque se Deus me der um filho, é porque eu não perdi a minha salvação. Porque Deus não vai dar filho para quem não tem salvação. Isso é o que ficava na minha mente naquela época. E eu engravidei desse meu filho que eu te falei ontem, que eu dei uma doença durante a minha gravidez, e eu fiquei grávida com a depressão, tá? Todo dia não comia, e eu falava com o Senhor, e eu comecei a buscar, e eu só chorava, eu ia nas igrejas, eu ia no pastor Geraldo Mendes, me ajudou muito, a Edivane me ajudou muito nesse processo, porque eu não tinha relacionamento com Deus, eu só queria saber o que estava acontecendo, eu só queria saber quando estava acontecendo, e ninguém tinha resposta, porque o que nós vivemos, a resposta está em Deus. E quando eu passei por esse processo, o Espírito Santo ele começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a perceber que eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu conhecia o Deus da minha mãe, mas eu não conhecia o meu Deus.
Eu conheci o Deus da minha mãe, que falou comigo que eu precisava ser crente, que falava comigo que eu não podia usar calça comprida, que falava comigo que eu precisava ir na igreja. Mas e agora eu me deparei comigo mesma. Para onde que eu vou correr agora? O que que eu vou fazer agora? O que que será da minha vida agora? E foi quando eu comecei a dobrar o meu joelho e eu comecei a falar com Deus. Falar, Senhor, se revele para mim. Fala comigo o que é que eu preciso fazer. Eu entendi que eu estava fragilizada naquele momento e que eu precisava de um socorro e que esse socorro só vinha da parte de Deus. E eu comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar o Senhor e eu comecei a ler a Bíblia, porque eu não entendia a Bíblia. Eu abri a Bíblia, dentro da igreja, eu abri a Bíblia, eu não entendia nada, não sabia nada que estava acontecendo, não sabia nada, não tinha discernimento do Espírito Santo, porque eu não tinha o Espírito Santo na minha vida. E quando eu dobrei meu joelho, eu fiz uma oração sincera. Eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu tô aqui, eu não tenho mais para onde correr. Eu entendo que só o Senhor é a solução para o que eu estou passando agora. Porque a palavra do meu esposo não me consola, a palavra do pastor não está chegando dentro do meu coração. O último recurso que eu tenho é o Senhor. E ali eu abri a Bíblia, debrucei pela Bíblia, e o Espírito Santo me direcionou a ler Atos dos Apóstolos. E eu comecei a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando eu comecei a ler Atos dos Apóstolos, eu percebi que aquela vontade de tirar minha vida, que eu tinha uma vontade de tirar minha vida, ficava na minha cabeça mandando eu tirar minha vida, me enfiar na frente de um trem, aquela coisa horrorosa. E eu percebi que quando eu abri a Bíblia, aquela perturbação no meu coração, aquele desejo de morte, saiu quando eu li a Bíblia. E quando eu li o primeiro versículo, o capítulo acabou, aquela sensação ruim acabou. Aí eu li, fechei a Bíblia, aí começou aquilo tudo de novo. Aí eu descobri que a palavra de Deus trazia paz no meu coração. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia, o Espírito Santo abriu os meus olhos, é como se uma escama dos meus olhos caísse, e eu comecei a ter discernimento daquilo que eu estava lendo. E aquilo foi me chamando a atenção, aquilo foi prendendo a minha atenção, e eu comecei a perceber que a palavra de Deus, ela tem poder para poder curar. A palavra de Deus, ela tem poder para poder transformar, e que eu não precisava mais viver aquela vida que eu estava vivendo, uma vida completamente exteriorizada, achando que eu precisava me endividar de conta para poder comprar bolsa, para poder comprar sapato, para poder ser aceita pelos homens. E eu percebi que não, que o Senhor Jesus, ele me aceitava, porque eu era filha de Deus. Embora eu não me sentisse uma filha de Deus, porque eu não tinha um relacionamento de filha com o pai, mas de um Deus que pune, mas de um Deus que está aquém do ser humano. Quando eu entendi que esse pai, ele não rejeita uma filha, que quando esse pai entende que a filha está indo para um caminho que não vai acarretar coisas boas, ele permite passar por um processo doído, um processo dolorido, mas que vai abrir os olhos e vai entender que eu precisava novamente entender que a minha identidade não é aquela que foi criada pelo homem, onde o homem me desvalorizava, onde os homens achavam que eu não prestava porque eu não tinha dinheiro, porque eu era pobre, porque eu não tinha um bom trabalho, porque eu não tinha um bom estudo, mas que eu era assim uma pessoa, um ser humano valioso, porque eu era assim feitura de Cristo, eu era assim filha de Deus. E quando eu entendi que o Senhor Deus, ele não é somente o meu Deus, ele é o meu pai. E o pai, ele não despreza o filho, o pai, ele cuida do filho. E quando eu entendi que quando eu passei por esse processo de depressão, era um tratamento, um trabalhar de Deus na minha vida, foi quando a minha ficha caiu. E eu comecei a buscar em Deus esse renovo, eu comecei a buscar em Deus esse fortalecimento. E quando eu comecei a entender em quem que era Deus, eu comecei a perceber que a palavra de Deus trazia para mim paz e me ensinava a entender o meu papel aqui nessa terra. E o papel de Deus na minha vida, eu tive uma nova identidade, eu me descobri quem eu era em Deus. E é interessante que quando eu comecei a buscar em Deus a cura da depressão, eu comecei a perceber que o Espírito Santo, hoje eu posso falar que é como se Deus tivesse feito uma cirurgia no meu cérebro. Parece que é como se o Senhor tivesse tirado o meu cérebro e colocado um outro cérebro. Porque a minha forma de enxergar a vida hoje, parece que eu sou uma outra pessoa. Não tem como falar assim que eu sou a Elisângela do passado. É como se eu fosse hoje as coisas me sensibilizam. Sabe, hoje eu consigo amar as pessoas de verdade. Hoje eu consigo ter empatia pelas pessoas. Hoje eu consigo enxergar um Deus que mesmo quando ele me submete a uma situação de desespero, a uma situação de dificuldade, eu consigo também enxergar esse amor de pai, que ele está me punindo, que ele está me provando,
mas que dentro dessa provação vai resultar em algo muito melhor acerca da minha vida, acerca de quem eu sou. E quando eu comecei a passar por esse processo, eu comecei a entender todo o processo de depressão que eu estava passando, eu comecei a descobrir que Deus estava me construindo novamente. Sabe quando Deus levou o povo de Israel para o Egito? Deus permitiu que eles passassem no Egito para poder tirar de dentro deles toda aquela cultura do Egito. Então Deus, quando ele me permitiu passar pelo vale, pelo deserto, Deus estava me desconstruindo totalmente, tirando tudo aquilo que estava lá do meu passado e dando para mim uma nova identidade. Eu acho engraçado que quando eu falei com o Senhor, Deus, agora não quero mais ter o controle da minha vida. É como se eu tivesse pegado o barco da minha vida, que a nossa vida ela é um barco, e tivesse entregado o leme do meu barco para Deus. E falado para o Senhor assim, Senhor, aquela menina lá de trás, que era arrogante, que era grossa e que achava que se virava sozinha, que não precisava de ninguém, tá entregando agora o controle desse barco na tua mão. E é como se eu entregasse esse barco que é minha vida e colocasse o leme na mão de Deus. E hoje, Deus, ele é quem direciona a minha vida. Ele é que me leva para a direita, ele é que me leva para a esquerda. E a gente vai perceber que quando o barco está andando no mar, vem aquela tempestade, aquela intempéries, ainda assim eu tenho confiança, porque o leme do meu barco está na mão de Deus. E Deus, ele está no controle do meu barco. Então, vem luta, vem dificuldade, vem provação, e eu continuo confiando, porque o meu barco não está sob o meu domínio. O meu barco está sob o domínio do Senhor. Lá no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 15, eu anotei aqui, no versículo 11, vai dizer assim, olha, que quando nós entendemos que nós podemos usufruir de uma alegria que ela é completa em Cristo. Jesus vai dizer, olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E Deus tem paz para poder nos dar. Então, quando eu entendi que o processo da depressão era um processo que eu estava passando e que o Senhor estava resolvendo conflitos dentro de mim, lá do meu passado, a fim de me preparar para poder trabalhar em vida de pessoas que hoje, pela misericórdia do Senhor, chega até a mim e eu posso falar com propriedade, porque eu também passei por isso. Então eu louvo a Deus porque em Cristo eu entendi que a paz que eu buscava nas coisas materiais, que a paz que eu buscava na vida de pessoas que eu devia ser aceita, eu encontrei essa paz em Cristo. E Deus tem paz para poder nos dar. O Senhor, ele tem alegria para poder nos dar. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, olha, que a paz de Deus que excede todo entendimento, é essa paz que eu carrego dentro de mim hoje. É uma alegria completa que eu carrego em mim hoje, que talvez as pessoas não entendam. Ah, não, como que a pessoa pode passar por um momento de dificuldade, um momento de perda, um momento de desespero e falar que ela continua alegre? Porque eu lembro que o leme do meu barco está na mão de Deus. Eu lembro que o meu barco está sendo guiado e regido pelo Senhor. Então a dificuldade, a luta, o desespero, tudo que sobrevém sobre nós, nós entendemos que o Deus que nós servimos, ele é Pai. E ele sabe como trata. E é interessante que as verdades de Deus, elas são poderosas para destruir correntes do engano na mente que Satanás incute. Porque o inimigo das nossas almas vai falar que você tem que morrer na depressão, que você tem que morrer na ansiedade, que não tem mais jeito. E nós estamos vivendo nesse contexto hoje, onde muitas pessoas estão sofrendo de depressão, de ansiedade. E às vezes tem pessoas que ainda acham, né, não tem buscado em Deus esta cura completa, né? A gente vê os consultórios lotados, né, de pessoas trocando de medicação, porque a medicação para de fazer efeito, aí tem que colocar uma dose mais forte, e Deus tem disponibilizado para nós isso, paz, alegria, porque eu estou falando com propriedade, porque o Senhor Jesus, ele me curou da depressão, o Senhor me curou, o Senhor colocou em mim uma nova mente e um novo coração e uma nova alma. E hoje eu louvo ao Senhor porque Deus, ele é fiel. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e ele sabe muito bem o caminho que ele deve nos conduzir. Se você hoje está passando por esse processo de depressão, está passando por esse processo de ansiedade, entra dentro do seu quarto, dobra o seu joelho, para um pouquinho, rasga o seu coração,
Tenha uma conversa sincera com Deus. Porque às vezes a gente está querendo, talvez, porque tem muitas vezes a gente está procurando buscar em Deus resposta, muitos porquês. E Deus só tá querendo ouvir de nós assim: Senhor, eu estou aqui. Existe um propósito por eu estar passando por este processo. Só me ajuda a entender e a chegar ao ponto que o Senhor está querendo me conduzir, porque foi isso que eu fiz com o Senhor. Falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho para onde mais correr. Eu já fiz tudo, eu fui no psiquiatra, eu converso, eu fui no pastor, só que tem coisa que é você e Deus. Não é o pastor que vai fazer, não é o psiquiatra que vai fazer, não é seu esposo que vai fazer, não é seus filhos que vai fazer, é Deus fazendo você entender que a solução e a resposta está nele. Então Deus, ele me curou da depressão e hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, foi em 2001, 2007, depois eu tive uma recaída. 2001 passei por um processo, 2007 eu tive uma recaída onde ela foi um processo muito mais doloroso e que o Espírito Santo começou a trabalhar mais coisas no meu caráter, tá? Mais coisas na minha mente. Sabe por quê? Deus tem os seus escolhidos. Deus chama. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados. A salvação é para todos, mas poucos são escolhidos. Porque Deus faz acepção de pessoas? Não. É aqueles que se dispõem, que entendem. Para mim chega, eu não quero mais andar da minha forma, eu não quero mais pensar com o meu pensamento, eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões. Senhor, eu estou entregando o leme do meu barco nas tuas mãos. Então o Senhor, nessa manhã, ele está dizendo para nós assim: você está passando o seu processo de dificuldade. Eu fui a cura de uma depressão. Eu fui uma cura de uma ansiedade, onde eu cheguei a parar na região leste diversas vezes, meia-noite e pouco, 11 horas da noite com meu esposo, com meu coração acelerado, achando que eu ia infartar, e o médico falava com meu esposo assim: sua esposa precisa tirar umas férias, eu com 3 filhos. E eu falei com o Senhor, nós não podemos, missionária Irmã Valéria, ser escravos, nós não podemos ser escravos dessa situação. Então, se você hoje está passando por esse processo, lembre-se que você é filha de Deus. Lembre-se que Deus é o seu pai. Você não é escravo de depressão. Você não é escravo de ansiedade. Você não é escravo de situações que você foi submetido e que você acha que até hoje, isso aí está reverberando na sua vida até hoje, que você não consegue tomar posse de paz, não consegue tomar posse de alegria, mesmo estando na casa de Deus, mesmo participando da ceia do Senhor, você não consegue usufruir, gozar de uma paz que excede todo entendimento. E isso está disponibilizado para nós. É você entender quem você é em Deus. Que quando você entender quem você é em Deus, tudo que te regia lá no passado vai cair por terra. A missionária Valéria, já estou encerrando aqui, a missionária Valéria botou esse louvor da Gabriela Rocha. Esse louvor, ele é muito forte, ele é maravilhoso. Porque muitas vezes as vozes lá do passado é que condiz, é que direciona a nossa vida. As vozes lá do passado é que está direcionando, te dando um norte. E quando Deus está dizendo assim: olha, abandona a voz do passado. Abandona o comportamento do passado. Abandona tudo aquilo que o homem falou que você é. Aceite o que eu penso de você. Aceite o que eu tenho para dar para você. E Jesus só está esperando você dizer assim: eis-me aqui. Faça a tua vontade. Eu estou aqui entregando o leme do meu barco na tua mão, Jesus. Me conduz, me guie. Porque, encerrando aqui, essa é a minha oração, todos os dias, né? Eu vou pro meu trabalho, eu volto no meu carro, eu coloco um som e ali eu começo a ministrar sobre a minha vida. Eu ministro na vida dos meus filhos na direção do carro e eu coloco o louvor, eu começo a chorar, eu começo a falar em língua dentro do meu carro, eu começo a glorificar a Deus, porque é isso que Deus tem para nós. Sabe o que você ter? Essa liberdade de chegar diante de Deus a qualquer momento. Às vezes a gente pensa: não, eu vou ter meu momento de oração, e é maravilhoso quando você tem seu devocional, mas Jesus está dizendo assim: olha, no volante do seu carro você pode entrar em contato comigo. Fazendo uma comida, você pode entrar em contato comigo. Dentro do ônibus, você pode entrar em contato comigo. E é maravilhoso quando você tem essa liberdade. Nós temos essa liberdade de chegar diante do nosso Pai. E quando eu entendi e percebi isso, falei: eu não preciso mais ser escravo disso. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Jesus me curou da depressão. Jesus me curou da ansiedade. Jesus restaurou a minha família. Jesus restaurou o relacionamento conjugal com meu esposo. Jesus restaurou o meu relacionamento com os meus filhos. Jesus restaurou o meu relacionamento com os irmãos da minha igreja. Jesus restaurou o meu relacionamento com os meus irmãos em carne. Jesus restaurou o meu relacionamento com o meu trabalho. Porque quando você está bem espiritualmente,
Quando você está bem espiritualmente, você fica bem emocionalmente. E se você está bem espiritualmente e emocionalmente, o seu físico também fica bem. Então você não tem problema com ninguém. Com o Espírito Santo te dá discernimento, ele te dá sabedoria para você lidar com as pessoas. E é maravilhoso isso. Eu falo com o Senhor, eu não troco a minha vida com Deus a troco de nada. Nada. Pode me oferecer o mundo. Eu falo com o Senhor Jesus, a minha resposta para o Senhor sempre é sim. Sempre é assim, independente da situação que eu passar. Saiba, quando eu tiver de Alzheimer, que eu em plena consciência, a minha resposta para o Senhor é sim. Deixa registrado aí, Jesus, que a minha resposta para o Senhor é sim. Amém? Amém, glória a Deus. Meus queridos, é isso aí. É falar do que Deus faz, do que Deus faz em nós e através de nós. Que palavra abençoada. Sabe, eu fico assim maravilhada, ô Elisângela, porque você realmente deu essa palavra para Jesus ontem também. A minha resposta é sim, Senhor. Porque, na verdade, irmãos, eu não tenho dificuldade de falar isso com a Elisângela, porque não seria ela que estaria aqui hoje. Seria uma outra pessoa, mas ela não pôde, está passando por um processo difícil. E eu falei com a Elisângela ontem, na live que eu fiz, eu falei, Elisângela, eu quero falar com você, me chama. A Elisângela foi me chamar 10 horas da noite. E foi 10 horas da noite que eu falei com ela, que eu queria que ela viesse aqui. E sabe qual foi a resposta? Sim. E não foi para mim essa resposta. A resposta foi para o Senhor. A resposta foi porque ela, na verdade, na agenda do céu, já estava lá programado e ela veio aqui. Ela não ficou cheia de mimimi. Uma pessoa curada, sabe? Curada mesmo por Deus. Ela não ficou assim, mas agora que você me chama? Não, mas se quisesse minha presença, teria me chamado antes. Não, não, é pessoa curada, gente. Porque a resposta, ela entendeu que não era para mim. A resposta, ela entendeu que era para o Senhor. E a resposta é sim. Qual tem sido a sua resposta para o Senhor? Eu pergunto para você aí. Será que a gente coloca tanta dificuldade, empecilho? Não! A nossa resposta tem que ser sim, com autoridade, com ousadia. A resposta para o Senhor é sim. Aleluia. A todo tempo e toda hora. Olha, Elisângela, nós vamos aqui orar para o final, mas antes eu quero aqui fazer algumas considerações. A Elisângela falou que ela não entendia o que lia. Ela lia a Bíblia e não conseguia entender. Hoje, a Elisângela é professora de escola dominical. Ela entende o que lê e consegue transmitir, passar aquilo. Então, é isso aí, Thalita, muito aprendizado nesse testemunho, muito. E outra coisa, a Elisângela falou um pouquinho aí de antes de chegar, né, nesse processo. Então, o que acontece? Eu vou convidar todos vocês aqui. Se já assistiu, assiste de novo. Foi um testemunho, um dos mais impactantes que a gente teve. Já tem, acho que mais de um ano, né, Elisângela? Que você contou esse testemunho. Esse testemunho você vai conseguir encontrar ele somente no YouTube, não tem no Instagram. É lá no YouTube e você tem que ir na abazinha que tem lá ao vivo. Ela contou o testemunho ao vivo. Ela abriu o coração, contou coisas que aconteceram desde a infância, situações difíceis que ela viveu com o esposo, sabe? Por quê? Porque ela ainda não tinha sido tratada pelo Senhor. Então, testemunho dela te impactou aqui, mexeu com você, eu vou te convidar. Assiste lá a parte inicial do testemunho dela, onde ela fala de coisas assim, que somente guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa guiada por Deus, entendendo todo o processo que passou, entendendo que tinha um propósito, vou até salvar aqui, Dani, ela entendeu que ela tinha esse propósito, é que conseguiria abrir o coração para a profundidade daquela. E a Elisângela hoje está curada mesmo, e por isso que ela pode vir falar. E outra coisa também que a Elisângela falou aqui, que eu vou chegar, sabe, gente, até no projeto novo que a gente vai fazer. Em todo tempo, você pode falar com o Senhor. E todo tempo, o Senhor fala com você. Em todo
todo o tempo, não tem dificuldade, não tem empecilho, basta somente você crer. Por quê? Quem cura o corpo também cura a alma. Quem cura o corpo também cura a alma. Foi isso que ela começou falando, é isso que eu vou colocar na legenda. Elisângela, e eu quero te agradecer muito, muito. Você sabe, você sabe que você ganhou uma amiga. Amém. A gente tinha amigos em comum, mas não éramos amigas, nem tínhamos assim muito contato. Mas eu tenho orado ao Senhor para me apresentar pessoas de Deus, pessoas amigas do céu. E você Glória a tem Deus. feito essa diferença na minha vida, nos meus projetos. Ela esteve aqui, inclusive está aqui no Instagram, o depoimento que a Elisângela fez aqui em casa, no nosso Home. Então, assim, estar com a Elisângela é sempre uma felicidade. A irmã Carla está aqui, também faz lives. Irmã Carla, pode convidar a irmã Elisângela para participar da sua live. É uma amiga que Deus nos deu também. E porque ela conta os testemunhos, mas ela prega também, ela fala também do amor de Deus. E é igual a Bruna está falando aí, veja a fidelidade de Deus na vida da minha mãe. É isso. Nós vemos a fidelidade do Senhor. A Alessandra está falando aí que precisa falar com a irmã Elisângela. Gente, segue a Elisângela aqui. Ai, perdão. A Elisângela, ela não precisa ficar preocupada, ela não fica preocupada com o número de seguidores. Ela faz um trabalho muito bacana na igreja que ela congrega, mas faz diferença para nós. Então, segue a Elisângela aqui. Eu tenho certeza que a Elisângela vai parar para te atender. Ela tem muita atividade, ela tem muita função. Ela trabalha fora, trabalha em casa, trabalha na igreja, e aí, mas ela vai abrir um espacinho. Eu tenho certeza disso. Se você está passando por uma situação difícil, a irmã Elisângela vai poder, igual ela falou hoje, ela fala com propriedade, né? Porque ela foi curada e ela entende que uma mulher curada pode curar outra mulher. Né? Então, Glória a assim, o Deus. testemunho é incrível, né, Elisângela? Vale a pena assistir, não vale? Amém. Glória a Jesus. Olha, gente, nós vamos fazer o seguinte. É verdade, a irmã Carla, gente, está lá do outro lado do mundo. Me parece que não dá 12 horas, não, mas eu não sei o tanto de hora longe, mas a irmã Carla está sempre conosco. Falou que se você falar só o testemunho, já somos muito edificados. Amém. Somos, Glória a mas Deus. ela também tem palavra abençoada. Nós vamos fazer o seguinte, gente, eu quero contar um novo projeto aqui, mas eu vou contar esse projeto fora do YouTube. Esse pedaço vai ficar no YouTube, então nós vamos fazer assim, nós vamos orar, despedindo, mas eu quero convidar todos vocês para ficarem comigo aí. Eu vou colocar mais um louvor e vou contar para vocês qual é o novo projeto que a gente vai ter uma semana somente, esse projeto, e a gente vai estar junto aí semana que vem. Mancala falou que são 7 horas de diferença. Lá é 4h37 da tarde. Ela está lá em Dubai, está lá fazendo um trabalho maravilhoso. E a irmã Elisângela, assim como eu, vai lá para Dubai também. Porque a gente faz assim. A nossa voz vai a lugares que talvez os nossos pés não vão. Mas porque a gente entende que o propósito de Deus é muito maior. Eu tenho aqui o meu caderninho de oração. A irmã Elisângela vai estar orando para nós. E eu convido você, fique aí, porque eu quero passar para vocês aqui em primeira mão o novo projeto que nós vamos ter a partir de semana que vem. Irmã Elisângela, você nos despede de oração, por favor? Amém. Vamos orar. Amém. Soberano eterno Deus, grandioso eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer a Ti, Jesus, esta oportunidade de falar dos Teus feitos, ó Pai,
de demonstrar, Pai querido, o teu amor, porque nós sabemos, Senhor Jesus querido, ó Pai querido, que nós somos a vitrine do Senhor nessa terra. Pai querido, nós louvamos a Ti, porque em Ti nós encontramos paz, alegria, em Ti nós encontramos refrigério. Por isso, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar esse caderno de pedido de oração. Deus, ali está pedido, Jesus, de mães, Pai, de filhos, de esposos, de cônjuges, pastores, missionárias, Pai, porque nós sabemos que nós estamos no mundo caído e nós sabemos que muitas vezes, ó Pai, somos atingidos pelos dardos inflamados do mal, mas nós sabemos, Pai querido, que o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda. Por isso, nesta manhã, Pai querido, toma, Pai, os pedidos de oração nas tuas mãos, que o Senhor venha entrar com providência, Pai, se for a cura de uma enfermidade, se for a restauração de uma família, se for a libertação, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, porque em Ti nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é aquele que faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor em quem nós opera. Por isso, visita, Pai, aquele que está acamado, aqueles que estão hospitalizados, Pai, aqueles que estão em tratamento contra o câncer, aqueles, Senhor Jesus querido, que estão enfrentando um processo de enfermidade. Deus, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha colocar a tua mão poderosa, repreendendo, Pai, toda enfermidade, seja de qual for a origem, seja de qual for a procedência, seja de ordem emocional, espiritual ou física, o Senhor é poderoso para sanar todo mal, porque o Senhor é poderoso. Toma nas tuas mãos, Jesus querido, estas vidas. Também eu quero agradecer pela vida da missionária irmã Valéria, pela vida do nosso pastor Adair, para os filhos da tua filha, Senhor Jesus, as noras. Toma tua serva nas tuas mãos, continua usando ela como instrumento, Pai, nas tuas mãos, que ela possa, Senhor Jesus querido, continuar, Pai, entrando dentro dos lares, na vida de pessoas que muitas vezes, Pai, não tem recursos, mas tem a voz dessa serva do Senhor, que o Senhor tem usado, Pai amado, com autoridade e sabedoria. Continua abençoando a tua filha. Também quero apresentar esse novo projeto que ela vai estar lançando. Jesus, que nós possamos, naquele dia que nós chegarmos na glória, Pai, poder ver os frutos, Pai, que isso vai resultar. Porque muitas vezes nós não temos, Pai, mensurar, não podemos mensurar até onde tem chegado esse projeto, esse trabalho. Mas nós sabemos, Pai querido, que o Senhor é poderoso para poder fazer chegar, Senhor, aos corações dos aflitos, ao coração do desesperado, uma palavra de consolo, uma palavra de renovo, porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Por isso nós queremos apresentar a nossa vida nas tuas mãos. Continua nos abençoando, guardando a nossa casa, guardando o nosso lar. Pai, também eu quero pedir a Ti nesta manhã, que o Senhor venha afastar, Senhor, dos nossos caminhos, os maus conselheiros, Pai, aqueles que vêm, Pai, que são enviados com mensagens do inferno para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer parar, Senhor Jesus querido, o projeto que o Senhor tem colocado em nossas mãos, mas nos dá sensibilidade, Deus, a voz do Teu Espírito Santo, que é Ele que possa conduzir as nossas tomadas de decisões, é Ele que possa conduzir, Senhor, as nossas escolhas, porque, Senhor Jesus querido, é o Senhor quem nos rege. Por isso, toma nossa vida nas Tuas mãos, aqueles que estão ouvindo essa live, aqueles, Pai, que já estiveram aqui, que já foram embora, que o Senhor possa alcançar, guardar o dia dos Teus filhos, guardar o dia dos Teus servos, nos protegendo no Teu sangue, nos livrando de todo mal. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha, muito obrigada, Elisângela. Obrigada por mais uma vez atender o chamado do Senhor. Foi um prazer ter você conosco. Eu que agradeço. Aqui, nós vamos lançar um projeto domingo de evangelização com jovens. Depois eu vou te mandar para você entrar em intercessão, para a gente orar para esse projeto, um projeto que o Senhor me deu, nasceu no coração de Deus, para evangelizarmos pessoas de rua, asilos, hospitais. Aí eu quero já contar com as suas orações em nosso favor, tá bem? Olha, eu já fiquei curiosa quando eu vi lá aquele reloginho, né? 5, 4. Eu falei, gente, o que é isso? Projeto novo. Parabéns, irmã Elisângela. Manda pra gente, que nós vamos divulgar também. Amém. Vamos orar, interceder e divulgar. E continue assim, deixando Deus falar com você e através de você. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. Gente, fique comigo. Agora, olha, eu vou mandar um beijo para todo mundo que está no YouTube e agradecer. Chegamos ao fim da jornada da cura. Chego ao fim
já com saudade, mas ao mesmo tempo muito feliz nesse tempo que nós estivemos aqui com mulheres que frutificaram, né? Não somente floresceram, mas frutificaram na nossa vida. Então, todas as lives, você acompanha aí pelo YouTube, todos os testemunhos, as palavras abençoadas. Um beijo grande a todos vocês e Deus abençoe.